Boa noite, meu nome é Ana Carolina. A minha intenção é trazer para vocês um pouquinho da experiência que eu tenho trabalhando como pediatra no Hospital de Lomberens e como toxicologista no Hospital João 23, aqui em Belo Horizonte. Eu queria então passar um pouquinho sobre as emergências toxicológicas em pediatria. A gente vai separar em módulos isso. A minha intenção nesse primeiro módulo eu falar um pouquinho sobre a abordagem inicial do paciente intoxicado e falar um pouquinho também sobre as síndromes na toxicologia e também um pouquinho sobre as síndromes complexas. Então, a abordagem inicial do paciente, a gente vai falar sobre como fazer essa primeira avaliação e estabilização. A gente vai falar um pouquinho sobre descontaminação no trato gastrointestinal. A gente vai falar sobre reconhecimento da toxicíndrome. Depois a gente vai falar sobre, baseado nesses sinais e sintomas que o paciente apresenta, como que a gente pode fazer para identificar um agente e assim conseguir fazer um tratamento adequado. Então, quando a gente fala da abordagem inicial do paciente, essa primeira avaliação, ela não tem nada de diferente de qualquer avaliação de qualquer paciente numa emergência. É seguir o ABCDE, avaliar se ele tem via aérea pérvia e se não tiver a gente tem que agir logo quanto a isso, ver como que está o padrão respiratório desse paciente, se ele precisa de receber algum suporte, avaliar o hemodinâmico do paciente e agir, pegar um acesso, nunca esquecer de fazer glicemia capilar desse paciente, deixar ele monitorizado, identificar um eletro, né? E, não menos importante, avaliar esse paciente, como está o sensório dele, né? E para a gente poder agir nesses mecanismos que inicialmente são ameaçadores da vida. Na sequência, depois que a gente já tentou ali estabilizar tudo que poderia ser ameaçador para esse paciente, baseado naqueles sinais e sintomas que o paciente nos apresentou, a gente pode começar a identificar a toxíndrome, né? Cada toxíndrome, ela normalmente nos dá a dica de qual agente que pode estar agindo. E aí eu começo a pensar em como vai ser minha conduta, já começo a pensar se eu preciso fazer algum antídoto ou não, né? Além desses sinais e sintomas, a gente também tem que começar a pensar em exames específicos para esse paciente. E uma coisa que eu acho muito importante a gente discutir, além de identificar a síndrome, quando eu vejo que é uma síndrome toxicológica, muitas pessoas imediatamente pensam em, então, vão fazer a descontaminação, principalmente do trato gastrointestinal. E aí a gente vai dar uma pincelada nisso nessa abordagem, nessa aula também, tá? Para desmistificar que intoxicação é igual a descontaminação gastrointestinal. Isso é importante. Enquanto um médico avalia esse ABCDE desse paciente, pensa nas toxíndromes, é muito importante, principalmente em caso de intoxicação e envenenamento, a gente avaliar o que aconteceu, qual foi o cenário desse paciente. Então, uma abordagem simultânea, ou outro profissional aborda, ou então a gente aborda depois que a gente estabilizar o paciente, é importante para que ele acompanhe, tanto com o acompanhante quanto com o pessoal que chegou lá na cena para socorrer esse paciente, né? Então, é importantíssimo essas dicas para a gente. Como que começou todos esses sintomas do paciente, como e quando, histórico de alergia desse paciente, histórico de medicamento, o que ele usa e o que outras pessoas que moram lá no domicílio usam, história pregressa desse paciente, inclusive não só de doenças que nos dão dicas de medicamentos possíveis, mas também de história pregressa de tentativa de autoextermínio e outras intoxicações. Né, alimentação, se esse estômago desse paciente pode estar cheio ou não. E como é que foi o evento? O que aconteceu? O que tinha lá na cena? Tinha cartela, tinha líquido, tinha vômito,
se tinha, quanto que ainda estava restante, o que eu tinha no pior dos cenários, né? O que estava vazio lá para considerar que ele tomou aquilo tudo. O tempo entre o chamado, a hora que aquele paciente acionou o socorro, a última hora que aquele paciente foi visto bem até a hora dessa chegada, né? E como é que foi que se desenvolvendo os sinais e sintomas desse paciente. Isso é importantíssimo a gente saber. Depois que a gente passa dessa fase, então, de fazer a abordagem inicial, de eliminar tudo que é ameaçador à vida desse paciente, de colher alguns exames, principalmente glicemia, outros, né, gaso, dependendo ali do que eu encontrei do meu paciente. Conversei com familiares, entendi o que tinha acontecido ali, qual foi o histórico. Eu tenho que pensar se nesse paciente eu vou precisar de fazer uma descontaminação. A descontaminação, gente, é basicamente para tentar reduzir a absorção daquele medicamento que o paciente usou. Não vai fazer milagre, não é antídoto, não vai resolver muita coisa não. Na verdade, eu posso minimizar o dano se eu fizer uma descontaminação bem indicada. E eu posso agravar muito dano se eu fizer uma descontaminação mal indicada, né? Descontaminar, então, é esvaziar aquele trato gastrointestinal. Já foi indicado em alguma época vômitos, mas vômitos não é mais indicado, tá? Pelo alto risco de aspiração e tudo mais, principalmente que a gente está falando de criança, né? Existem pouquíssimas situações que pode se indicar o vômito forçado. Lavagem gástrica, né? Eu pegar uma sonda adequada, quando eu falo adequada, é com um calibre adequado para eu poder fazer a limpeza daquilo que ainda está no estômago daquele paciente, né? Mas a gente sabe que mesmo a gente fazendo isso em tempo rapidíssimo, lembra que o paciente tem que ingerir, tem que acionar o socorro tem que chegar, você tem que fazer aquela primeira abordagem do paciente, né? Aquela monitorização, oferecer tudo que ele precisa. E aí, quando eu vou pensar na descontaminação, quanto tempo já passou? Será que tem alguma coisa ali naquele estômago? Então, por isso que a lavagem gástrica, cada caso vai ser uma coisa para a gente se pensar, vai ser uma indicação diferente. Mas o objetivo é isso, com uma sonda a gente esvaziar aquele conteúdo gástrico e jogar o soro fisiológico ali e coloca soro, tira soro, coloca soro, tira soro, até esse conteúdo sair translúcido. Quer dizer que eu consegui tirar tudo que estava ali no estômago para minimizar a absorção dele lá no intestino. A gente vai falar mais sobre isso na nossa aula prática, tá? E o carvão ativado. Carvão ativado é um produto que tem uma alta superfície de contato e aí o objetivo dele é absorver, é abraçar todo aquele conteúdo que está no estômago ou que ainda está no intestino, que ainda não entrou em contato com a parede intestinal e foi absorvido. Então, se eu abraço isso, eu acabo impedindo que ele seja absorvido e ele vai sair nas fezes intactos, os comprimidos, né? Absorvidos pelo carvão ativado. Esse que é o objetivo, tá? Mas, eu falei, cada caso é um caso, porque eu tenho que tomar muito cuidado para não trazer um dano para o paciente. Existem várias contraindicações para esse tipo de abordagem, né? Uma delas é se meu paciente não protege via aérea. Tudo bem que eu já tinha que ter corrigido isso lá no ar quando eu abordei esse paciente. Mas imagina um paciente que está sonolento, um paciente que está tendo crises convulsivas, e aí eu introduzo uma sonda, que inclusive pode fazer um reflexo de vômito, ou eu passo um carvão ativado e esse paciente aspira, né? Então, pacientes que não têm via aérea protegida, é contraindicado pensar para a gente fazer essa descontaminação. E outra, muitos medicamentos e muitos produtos, eles não são absorvidos com carvão ativado. Então, quando eu jogar o carvão ativado lá no trato gastrointestinal do paciente, vai ficar carvão para lá
e alguns produtos para cá, por exemplo, produtos ácidos, produtos básicos, álcool, hidrocarbonetos, metais, eles não são dissolvidos em carvão ativado, então não adianta eu expor o paciente a esse risco, tá? Se esse paciente foi exposto ao risco dessa descontaminação, tanto a sondagem quanto a administração de carvão ativado, detalhe, para administrar carvão ativado a gente não precisa ter a sonda, né? A gente pode inclusive dar via oral para esse paciente. Enfim, de qualquer maneira, uma vez que eu introduzo que eu faço, né, a sondagem ou o carvão ativado, esse paciente está em risco de fazer uma pneumonia por aspiração, está em risco, se ele tiver alguma lesão, de fazer uma perfuração ou de esôfago ou de estômago, está em risco de fazer todas as complicações de uma resposta vagal, né? Na hora que eu coloco o soro ali para tentar depois aspirar esse soro e puxar os medicamentos, na hora que eu coloco esse soro, faço uma pressão, eu posso inclusive impulsionar toxinas que ainda estavam ali no estômago, eu impulsiono toxinas para o intestino e assim elas vão ser rapidamente absorvidas. E um risco que pode ser fatal é a administração desse carvão ativado, ele pode gerar obstrução intestinal, né? E até perfuração. Então a gente tem que ficar muito atenta para essas complicações do carvão ativado para a gente poder identificar, para a gente poder prescrever uma descontaminação. Bom, como que eu faço esse carvão? Na criança eu vou fazer 1 grama por quilo, tá? Só para falar que a gente tem várias literaturas que diferem sobre isso. Essa é uma maneira que, por exemplo, a gente faz no nosso serviço. Dose de criança é 1 grama por quilo e a gente vai usar ao máximo 5 gramas, tá? Que equivalem naqueles serviços que não vem dosado o carvão. Tem serviço que já vem o sachêzinho, o pacotezinho lá, falando quanto que você tem de grama de carvão. Se você não tem, 6 colheres de sopa equivalem a 50 gramas de carvão, tá? Pouquíssimos medicamentos eu vou ter que fazer dose de manutenção. Quer dizer, faço aquele ataque e depois a cada 4 horas eu faço mais uma dose de carvão. Pouquíssimas indicações existem para isso. Se eu fizer dose de manutenção, eu vou usar metade da dose, tá? Quando que eu vou fazer isso? Se por um acaso eu tenho um medicamento que eu sei que ele faz, por exemplo, uma recirculação enterohepática. Ou se eu tenho um medicamento que eu sei que quando ele for absorvido, um dos sintomas dele vai ser retardar a motilidade do trato gastrointestinal. Então, muita coisa foi absorvida, vai causar esse efeito de redução do peristaltismo, da motilidade do trato gastrointestinal, ou seja, muito medicamento ainda vai ficar ali no trânsito. Então, às vezes eu posso fazer mais de uma dose de carvão para recuperar esse medicamento e evitar que ele seja absorvido, tá? Deixei os exemplos aqui de carbamazepina, fenobarbital e ácido valproico. Como que eu vou diluir esse pó? Sempre a gente usa 1:4. Então, se eu uso 10 gramas de carvão, eu vou usar 40 ml de soro fisiológico, de água bidestilada, glicose hipertônica, né? Lembrando que muitas vezes eu vou fazer isso via oral para o paciente, eu posso tentar escolher algo mais palatável para ele. Deixei aqui nesse desenho como que a gente faz o carvão ativado. A gente dilui o carvão ativado num frasco, né? Tantos gramas de carvão para 4 gramas de água, e aí, ou de soro fisiológico, enfim. E aí eu acoplo isso na sonda nasogástrica, se eu for fazer por sonda nasogástrica, a este paciente, tá certo? E aí, eu gosto de colocar aqui o que eu tenho que levar em consideração para prescrever uma descontaminação do trato gastrointestinal. E eu considero que existem mais ou menos 3 pilares para eu pensar. O primeiro dele é o tempo, né? Alguma coisa vai ficar naquele estômago para eu lavar, para passar uma sonda e tirar daquele estômago passados 1 hora do acidente? Sim, vai ter casos que sim, mas, por exemplo, caso que aquele medicamento que eu falei, que reduz muito o peristaltismo do paciente.
E se o paciente tomou foi líquido, nossa senhora, menos de 30 minutos eu não tenho mais nada ali. Então o tempo, normalmente a gente usa esse tempo de até 1 hora para descontaminar, mas cada caso vai ser um caso. Outra coisa que é muito importante é eu saber, esse meu paciente, ele tem condições de receber uma sonda, de ser prescrito um carvão para ele? Será que ele não está ficando sonolento demais? Ele não está tendo crise convulsiva? Principalmente aqueles sinais que eu sei que o paciente pode perder a proteção de via aérea, né? Será que ele já não está vomitando demais? Se ele já está vomitando, ele já está se descontaminando, né? Como é que eu vou fazer uma sonda, passar um carvão oral que seja para um paciente que está apresentando vômitos? Então, eu tenho que entender esse paciente, como é que ele se apresenta naquele momento, se ele consegue receber esse procedimento. E uma outra coisa que é muito importante também é, esse medicamento vale a pena descontaminar? Ah, vale, ele é muito tóxico, mas essa dose ingerida foi uma dose tóxica? Então, a gente tem que estudar tudo isso, tá? Para fazer um procedimento seguro. E lá quando a gente estava fazendo o ABCDE, lá quando a gente colheu a história desse paciente com o familiar e com o socorrista, eu comecei a juntar as peças e entender quais os sinais e quais os sintomas que esse paciente estava apresentando. E aí, baseado nesses sinais e sintomas, eu posso ter uma noção de que síndrome que é essa, tá? Em literaturas diferentes, a gente pode encontrar sugestões de síndromes. Up to date, por exemplo, ele fala um pouquinho diferente, ele considera uma síndrome um pouquinho diferente dessas, mas eu acho que fica fácil a gente raciocinar basicamente com essas síndromes aí: depressora, narcótica, simpático-mimética, anticolinérgica, colinérgica, extrapiramidal e síndromes complexas, né? E o que eu vou tentar fazer para vocês é falar um pouquinho de cada uma delas, como é que a gente vai identificá-las, o que são esses possíveis causadores e como que a gente trata isso, tá bom? Só que isso a gente vai separar em outras aulas, tá bom? Nessa aula 1, a gente vai falar sobre as síndromes complexas. Para eu fazer esse achado, né, de sinais e sintomas, tem coisas na toxicologia que eu não posso deixar de avaliar. Então, às vezes, a gente pega um caso que falta aí uma avaliação de algumas dessas coisas aí pelo médico assistente, e isso é uma coisa imprescindível para a gente. Então, frequência cardíaca, frequência respiratória, temperatura, pressão, isso é importantíssimo. Se tem miose, se tem midríase, se é um paciente que está agitado, se é um paciente que está sonolento ou confuso, se é um paciente que está muito suado, muito molhado, mucosa muito molhada, se alorreico ou não, boca seca, pele seca. Se a motilidade de trato gastrointestinal dele está acelerada, com diarreia, ruídos, vômitos, ou se não, ele está completamente lentificada, constipado, com retenção. E o tônus, paciente hipertônico, paciente hipotônico. Então, essas são coisas que na hora que você for identificar um paciente, você não pode deixar de passar. E aí eu vou começar a encaixar esse paciente nas toxicíndromes. Eu coloquei aqui 3 exemplos. Uma síndrome depressiva, né? O paciente está todo deprimido, ele tomou algum depressor. Quando eu for olhar a pupila dele, pode ser que não tenha muita dica para mim. Mas normalmente ele está mais hipotenso, está mais bradicárdico, está mais bradipneico, pode fazer até apneia. Pressão dele ou é normal ou está mais hipotérmico, tem peristaltismo reduzido e está todo brad, né? Existem alguns depressores que na criança pode causar até uma agitação paradoxal, mas a gente vai falar sobre eles em especial, tá? Mas então, normalmente, uma síndrome depressiva é o paciente todo brad. Uma síndrome narcótica, ela é muito semelhante. Normalmente, o paciente fica todo brad também, mas a pupila nos dá uma dica, normalmente é uma miose pontiforme. A frequência cardíaca, normalmente é uma bradicardia bem importante. Bradipneia é importante também, cursa muito com apneia.
pressão do sensório e hiporreflexia, comum na síndrome narcótica. Já uma síndrome simpático-mimética, aquela catecolamina faz uma midríase no paciente, deixa ele mais agitado, mais hipertenso, mais agitado, tudo muito taque, suando demais, uma boca muito molhada, uma agitação muito importante, ele vira um super-homem ali, muito forte, às vezes muito associada à agressividade, tá bom? A síndrome anticolinérgica, a pupila já me dá uma dica ali, normalmente é paciente em midríase, né? É um paciente que pode ter uma pressão normal, mas tende a fazer mais uma taquicardia, uma hipertensão, frequência respiratória já não me diz tanto, a temperatura já é uma temperatura mais aumentada, mas a pele dele já é uma pele seca, às vezes fica até uma pele meio avermelhada, um rubor facial, com uma boca seca, tá? Peristaltismo reduzido, então cheio de constipações, retenção urinária, constipação intestinal, tá? E o sensório dele não é nem torporoso, nem muito agitado, igual o super-homem agressivo, não. Normalmente é uma alucinação, uma confusão mental, um delírio, assim, mais do bem. Já a síndrome colinérgica, então é a acetilcolina ali agindo na fenda sináptica, uma pupila miótica, normalmente uma frequência cardíaca mais baixa, coloquei variável, mas normalmente tende ali a bradicardia, exacerbação de glândulas, aquele paciente molhado, cialorreico, broncorreico, sudoreico, com muitos vômitos, com diarreia, com fasciculação. E normalmente alerta. Na criança, às vezes a gente encontra uma paciente mais sonolento, mais torporoso. O adulto normalmente não altera muito o padrão sensório, não. E a síndrome extrapiramidal normalmente tem dados vitais normais, mas é um paciente que tem umas distonias importantes, né? Ele vem com umas rigidezes de cervical, fica com um torcicólogo, não consegue falar, fica todo travado, fica com o sinal da roda dentada, fica com um distúrbio de marcha, né? Então é assim que a gente pode reconhecer esse paciente. E aí, quando eu consigo entender mais ou menos que síndrome que é essa, aí eu falo assim, nossa, então eu já posso pensar em alguns medicamentos, posso até fazer uma investigação lá com os acompanhantes se eu tenho esses medicamentos específicos em casa, né? Então, um paciente todo deprimido, eu sempre tenho que pensar nos benzodiazepínicos, o fenobarbital, que faz um coma barbitúrico, o álcool, né, que faz um rebaixamento sensório importante também, e hidrocarbonetos, tá? São solventes, que normalmente o pessoal, criança tem em casa, criança adora, cheira e ingere, né? Isso aí faz rebaixamento sensório. Síndrome narcótica tem que lembrar muito dos opioides, né? Alguns medicamentos antigamente usados na pediatria, para justamente tentar reduzir a motilidade do trato gastrointestinal, a gente tem que pensar também. Simpático mimético, a gente vê muito broncodilatadores em criança, mas descongestionantes nasais, que tem ação alfa-agonista, e adolescentes e adultos, e às vezes criança também, que pega lá divertidamente drogas, principalmente cocaína, muito comum. Tá? Se eu reconheço uma síndrome anticolinérgica, eu tenho que pensar nos antidepressivos tricíclicos, que são muito prescritos. Tem que pensar em antistamínicos de primeira geração, também ainda muito prescritos para criança. Alguns antiespasmódicos, algumas plantas. Na síndrome colinérgica, tem que pensar em produtos que o pessoal usa de maneira errada e ilegal para matar rato. Síndrome extrapiramidal, eu tenho que pensar na metoclopramida, que não deveria ser usada por crianças, e tem que pensar em alguns antipsicóticos, né, que são usados pelos familiares, às vezes até para criança mesmo, e isso pode causar síndrome extrapiramidal. Então, só uma pincelada aí nessas síndromes, nos seus possíveis agentes, e a gente vai falar de cada um deles nas próximas aulas. E aí, hoje eu vou falar da síndrome complexa,
né? E aí eu comecei, quando eu fui falar de síndrome, eu falei que o exame toxicológico, eu tenho que ficar muito atenta para esses parâmetros, e a síndrome complexa, ela tem esse nome justamente porque esses parâmetros, eles não estão todos normais. Então, eu não vou reconhecer nada nesse paciente. Então, ficou difícil para mim, né? Eu recebo um paciente que inicialmente não tem nada de alterado, eu não consigo encaixar ele em nada, eu tenho que lembrar das síndromes complexas. E quando eu falo de síndromes complexas, o primeiro agente que eu tenho que falar é o paracetamol, tá? Muito prescrito e muita gente não sabe o dano que esse medicamento pode causar. Então, nós profissionais de saúde, a gente tem que ficar bastante atento para a dose correta que a gente vai prescrever, ensinar a mãe como que ela vai administrar, falar que não, apesar de ser um medicamento que tem livre compra nas farmácias, ele não é isento de riscos, tá? E uma coisa que eu não posso deixar de falar a gente recebe muito caso de meninas jovens, né, ainda crianças, que procuram modos de tentativa de autoextermínio na internet, e paracetamol é uma coisa muito prevalente que a gente vê, que elas encontram essa informação e a gente vê nos pronto atendimentos tentativa de autoextermínio por mulheres jovens com paracetamol. Então a gente tem que ficar sempre atento com esse tipo de intoxicação, né? O paracetamol em doses terapêuticas é um medicamento muito seguro. Aqui que eu coloquei de verde mostra o metabolismo dele no fígado, e essa parte amarela grande proporção desse metabolismo, ele é inativo, não é nada tóxico e ele vai ser eliminado de maneira segura, mas existe esta parte aqui, ó, desse metabolismo, que ela produz um metabólico tóxico. Essa é a parte tóxica do metabolismo do paracetamol. E aí, então, como é que acontece? Uma parte ela vai ser eliminada ali sem nenhuma relevância clínica, eliminada na urina, inalterada, sem sofrer metabolismo nenhum. Outra parte sofre metabolismo, mas não é tóxico, é metabólico inativo, vai ser eliminado na urina sem problema nenhum. Já aquela outra parte que eu falei para vocês, existe ali uma questão de lesão hepatocelular, tá? Mas a gente tem um mecanismo que é o glutatión e ele vai converter isso que é hepatotóxico num metabolismo atóxico e pronto, vai ser eliminado sem risco. Então, sim, é um medicamento seguro em doses terapêuticas, tá? O problema é quando a gente faz uma superdosagem daquilo. Vai ter uma hora que eu vou precisar do glutatión para fazer essa conversão para esse metabolismo atóxico, e esse glutatión não vai estar mais disponível para mim, porque eu já consumi tudo. Então, vai sobrar ali aquela forma hepatotóxica, e aí que está todo o grande problema da superdosagem do paracetamol. Tá? Então, a lesão hepática é porque eu esgoto a minha reserva de glutatión. E eu não preciso de uma dose alta para que isso aconteça. Em criança, eu considero uma dose de 200 mg por quilo de paracetamol para já causar um dano hepático. Em adulto, eu considero uma dose de 10 gramas, tá? Pensando que o comprimido tem aí 750 miligramas, se eu tomo aí 12 comprimidos, eu já chego muito próximo, eu já até atinjo a dose tóxica em um dia, tá? Então, é muito curto o espaço entre a dose terapêutica e a dose tóxica. E aí, o paracetamol, a gente pode falar que a intoxicação, o mecanismo de intoxicação dele, a gente usa aí a cronologia para falar o que está acontecendo, né, como que é a fisiopatologia dessa hepatotoxicidade, e aí eu consigo esperar o que eu vou ter de clínica, o que eu vou ter de alteração laboratorial e como que eu posso agir, tá bom? Então, a primeira fase é aquela fase nas primeiras 24 horas, que pode ser que o paciente tenha alguma manifestação inespecífica de trato gastrointestinal, mas pode ser que ele fique assintomático também. Então, é uma fase muito perigosa, tem que investigar muito se não tem chance de ter sido a intoxicação por paracetamol, se não tem cartela disso aí vazia em casa, porque o paciente pode não me trazer nenhum sinal, nenhum sintoma. E certamente o exame laboratorial ele vai estar normal,
né? Eu ainda não tive tempo para aquele metabólito começar a fazer uma hepatotoxicidade que vai me apresentar com alterações de enzimas, né? A única coisa que eu consigo fazer nessas primeiras 24 horas é, se eu tiver a chance, se no meu hospital tiver um nível sério de paracetamol, eu consigo dosar. E aí é a única coisa que eu consigo fazer, tá? Bom, sei que esse paciente tomou dose tóxica, né? Acima de 200 miligramas por quilo ou acima de 10 gramas. Então, o que eu posso fazer nessa fase inicial? Uai, se eu estou naquela primeira hora, eu posso tentar uma descontaminação do trato gastrointestinal. Lembrando que criança está muito exposta a medicamentos líquidos. Depois de 30 minutos não vai ter nada de líquido ali naquele estômago para lavar, não. Tá certo? E posso pensar também no antídoto, na N-acetilcisteína, tá? E o que eu posso pedir de exame? Na verdade, só vai ser funcional para mim se eu tiver um nível sérico. Não adianta eu sair pedindo provas de lesão função hepática, elas vão estar normais. E o nível sérico, se eu tiver a sorte de ter isso no meu hospital, eu tenho um período para pedir, tá? É só a partir da 4ª hora da ingestão até 20 horas da ingestão. Depois disso, ele já perde totalmente seu efeito. Então, voltando a falar lá de lavagem gástrica, eu tenho menos de 1 hora. Uai, se eu tenho, vamos pensar em fazer. A não ser que seja líquido, e aí eu tenho que rever esse tempo. Mas além do tempo, como é que está meu paciente? Normalmente, o paciente que só ingere paracetamol, ele vai estar bem, porque o paracetamol deixa esse paciente assintomático nessas primeiras horas. Então, provavelmente ele não vai ter vomitado, tem até alguns que têm sintomas gastrointestinais. Se ele vomitou, descontaminou. Mas ele não fica sonolento, ele não tem risco de crise convulsiva, né? Isso se ele tomou só paracetamol. Então, normalmente, o paciente vai estar apto para sofrer esse procedimento. E é um medicamento potencialmente tóxico? Potencialmente sim, muito tóxico. Agora eu tenho que ter uma noção da quantidade ingerida para saber se vale a pena fazer essa descontaminação. Seja passar uma sonda nasogástrica, introduzir soro fisiológico, tirar soro fisiológico até ter conteúdo translúcido, seja passar carvão pela sonda ou dar carvão oral para esse paciente tomar. Normalmente, quando fala de paracetamol, é um medicamento que a gente tem mais chance sim da gente indicar essa descontaminação. Eu preciso colher naquelas primeiras 20 horas, de 4 a 20 horas, porque normalmente eu uso esse normograma. Esse normograma eu tirei do UpToDate, mas ele tem disponível em vários lugares. Eu correlaciono a hora da ingestão com o nível sérico que apareceu para mim lá no laboratório. E aí eu coloco aqui, se ele ingeriu com 8 horas e esse nível sérico foi acima de 70, ele está nessa área aqui, ó, que é excesso de metabólico tóxico. Isso aqui me autoriza a tratar esse paciente, começar com antídoto. Se eu pego esse paciente agora, já mais tardiamente, ele já tem mais de 24 horas que ele ingeriu esse medicamento. Aí agora sim, esse paciente já começa a apresentar sintomas mais específicos. Posso falar que ele está na fase 2, que é a fase que ele vai ter uma dor em hipocôndrio direito, já pode começar a fazer icterícia, né? Fica mais sintomáticos. Aí sim, posso pedir exames laboratoriais para ele, ficar atenta para transaminases, para bilirrubina, para coagulograma, né? E pedir nível sérico de paracetamol? Não, aí já não adianta mais, que já passou daquela minha fase do normograma, vai dar negativo e não vai significar nada para mim. E o antídoto vale a pena? Com certeza vale a pena, tá? Se eu sei que foi dose tóxica, esse paciente está sintomático, nunca é tarde para começar a N-acetilcisteína. Bom, mas infelizmente tem pacientes que conseguem ficar em casa, né? Principalmente se for tentativa de autoextermínio, eles conseguem ficar em casa nessa fase 2 que quando ele fica bastante sintomático, e às vezes ele chega para a gente já numa fase muito avançada, né? 4, 5 dias depois, que ele já pode chegar
com falência hepática e falência renal, tá? E aí é aquele paciente que tem que ser triado para fazer transplante de urgência. Sim, posso tentar o tratamento para ele com a N-acetilcisteína, mas provavelmente isso aí vai ser só um adjuvante, mas eu preciso de transplantar esse paciente. Fase 4, né? Muitos desses pacientes, eles podem se recuperar, né? Nessa fase, lembrando que o fígado é um órgão bastante regenerativo, mas muitos vão evoluir para óbito, tá? Não é incomum. Outra coisa que eu tenho que lembrar é que aquele metabólico hepatotóxico, ele também pode causar lesão renal, né? Então pode acontecer isso também, por isso que isso entra nos meus exames laboratoriais. E aí, em todos os slides eu falei do tratamento. O tratamento é com a N-acetilcisteína, que é o conhecido, coloquei aqui um nome comercial, tá, gente? Mas existem vários no mercado, mas eu gostei de colocar aqui o sachêzinho de 600 miligramas, que é esse que normalmente a gente usa, né, nos pacientes. Olha lá naquela imagem, naquele fluxograma que eu coloquei do metabolismo do paracetamol. Olha onde o NAC, a N-acetilcisteína, ela age. Vários e vários locais ali, tá vendo? E uma das coisas mais importantes é que ela é o precursor da glutationa, que é aquela coisinha que faltou, que foi consumida, que eu tinha esgotado a minha reserva, a N-acetilcisteína vai me ajudar a produção da glutationa. E aí eu vou conseguir, então, fazer aquela transição de metabólico tóxico para metabólico atóxico, assim que eu repor minha glutationa. Então, a N-acetilcisteína, ela age em várias partes desse processo e é um medicamento muito útil para a gente. Baixo custo, não é um medicamento difícil de encontrar, não é um medicamento que dá muitos efeitos adversos, e então a gente não pode deixar de tratar esse paciente. Como que eu vou fazer N-acetilcisteína? Se eu for usar a apresentação oral, eu faço uma dose de ataque e faço 17 doses de manutenção, tá? Para criança, para adulto, a dose de ataque são 140 miligramas por quilo e a dose de manutenção, metade dessa dose, que eu vou fazer a cada 4 horas, tá bom? Eu deixei aqui um esqueminha para como que eu vou fazer isso, diluir e tudo mais, né, com os cálculos aqui. A gente vai ver isso melhor na aula prática. Lembrando que se eu faço uma dose mais 17 a cada 4 horas, são 72 horas de tratamento. Isso se o paciente não vomitar nenhuma dose. Se eu ofereço para ele uma dose e aí ele vomita em menos de 2 horas, eu vou considerar que ele não absorveu aquilo. Então, eu tenho que repetir isso. Então, já não são 72, são 72 mais 4, porque eu vou repetir isso. E assim vai, tá bom? Eu também tenho a apresentação endovenosa, né? Não é todo hospital que tem, mas se tiver, vale muito a pena fazer, porque é um tratamento que vai durar mais ou menos 16 horas, né? Ele é dividido em 3 fases, então cada fase ela dura um tempo diferente e ela tem uma posologia diferente, tá certo? E aí eu vou explicar para vocês melhor também como é que faz essa administração. Aqui eu coloquei uma continha, né? Levando em consideração que o nosso paciente tem 50 quilos, né? Então tem as continhas aí de como é que isso vai correr na primeira fase, primeira fase da medicação, que dura mais ou menos 60 minutos. Na segunda fase eu uso uma outra dose, e isso aí vai durar mais ou menos umas 4 horas de infusão. E na terceira e última fase eu vou usar uma outra dose, e isso vai durar aí mais ou menos 16 horas de administração. É assim que a gente faz a N-acetilcisteína endovenosa. Deixei um caso clínico aqui para a gente raciocinar sobre ele. É uma paciente jovem, ela foi admitida lá no pronto atendimento, falando que foram 6 cartelas de paracetamol às 5 horas, né? Ela tem 50 quilos e ela fala que a única coisa que ela ingeriu foram esses medicamentos. Então, já tem 5 horas e ela já chega para mim com náusea, vômito, dor abdominal difusa, né?
que é isso? 6 cartelas. Quantos comprimidos tem cada cartela? Então, eu vou lá no familiar, vou lá no socorrista, quem estava lá na cena, encontra aí para mim. Porque paracetamol, cada laboratório tem sua cartela diferente. Então, eu descubro que cada cartela dessa criança tinha 10 comprimidos, né? De 500 miligramas, então eu sei que ela ingeriu 30 gramas. Isso é muito, muito tóxico. Lembrando, peso de adulto, né? Eu posso considerar que a dose tóxica para ela seria acima de 10 gramas. Então, o que eu vou avaliar? 30 gramas tóxico, há mais de 5 horas. Exame físico sem alterações. Então, o que eu posso pensar para essa paciente? Obviamente, ele chegou lá no pronto atendimento, eu vou fazer o ABCDE dela, eu vou monitorizá-la, eu vou pegar um acesso, eu vou fazer um eletro, eu vou fazer uma glicemia. Todo paciente é igual, independente se for intoxicação ou não. Vou colher uma boa anamnese, que isso é uma coisa que falta demais, e faz muita falta para a gente. Descontaminação dessa paciente eu não vou considerar, né? Já passou muito tempo, isso daí já foi absorvido. Antídoto eu posso considerar. Revisão laboratorial. Neste momento, eu posso pedir, se eu tiver disponível, apenas o nível sérico do paracetamol, né? Vai que essa paciente vomitou, vai que ela não ingeriu isso tudo. Quem sabe quando eu colocar lá no meu normograma, não é dose hepatotóxica e eu tenho segurança de liberar esse paciente, né? Bom, mas é um paciente que vai ficar comigo em observação hospitalar para eu fazer o tratamento e também para receber uma avaliação psicológica, afinal de contas, se for uma tentativa de autoextermínio, eu não posso liberar esse paciente para casa antes de uma abordagem de saúde mental. Tá? Bom, se eu tratei o paciente, né, se eu optei por tratar esse paciente vai ficar comigo pelo menos 72 horas. Diariamente eu vou fazer revisão laboratorial dele para ver como é que está essa lesão em função hepática. Eu só vou liberá-lo se já está em exames em melhoras, se os exames já estiverem em melhora, né? E se eu não tiver nenhuma injúria renal associada. Sempre eu tenho que lembrar da avaliação psicológica e psiquiátrica, e esse paciente pode ir embora e eu peço para ele fazer um retorno no centro de saúde ou comigo mesmo depois de 2 semanas para eu reavaliar essa questão de hepatotoxicidade dele. Então, mais ou menos essa é a condução do nosso paciente vítima da intoxicação por paracetamol. Aí eu vou dar uma pincelada muito rapidinha de outro medicamento muito importante na pediatria, que também faz parte das síndromes complexas, que é o ferro. Né? Então, ferro já foi o grande vilão de mortes na Europa e nos Estados Unidos. Medicamento amplamente prescrito. E aí, então, tinha muitos casos de envenenamento. E aí, a FDA começou a traçar estratégias para minimizar esses acidentes. Então, um rótulo que criança não consegue abrir, se você vai liberar ferro, você não libera vários comprimidos de uma vez, isso vai ser liberado com regra. Não tem mais aspecto bom para criança, para ser atrativo para a criança. Então, várias mudanças foram feitas. Também orientar os pais que não é um medicamento isento de risco, que tem que ficar guardado direitinho. Principalmente porque os estudos mostravam que a maioria dos pacientes, das crianças intoxicadas, eram crianças que tinham recém-nascido em casa, porque a mãe estava fazendo uma suplementação de ferro. Então, sempre tinha esse ferro disponível. Então, orientação para os pais quanto à importância desse medicamento também foi de grande relevância. E a exposição, os acidentes, né, na verdade, reduziram demais com essas mudanças que eu considero básicas, né, para aquisição do medicamento. Mas aqui no Brasil é diferente. A gente não chegou nessa fase. Na verdade, tem até portaria que pediu para mudar as embalagens e tudo mais, mas isso é coisa antiga que nunca foi para frente. Na verdade, eu vejo o caminho inverso, né? Eu vejo coisas deliciosas. Sabor doce de leite, sabor brigadeiro, pastilhas que
são super atrativas, né? Então, não é incomum a gente ver criança pegando aí esses polivitamínicos que contém ferro ou o próprio ferro mesmo para ingerir, porque é altamente, tanto o gosto quanto o visual é bem atrativo, né? E aí, isso é muito, muito grave, né? A superdosagem de ferro, ela faz uma lesão importante, né? Que causa aí um estresse oxidativo importantíssimo, com inibição de enzimas, com lesão celular, com acúmulo no tecido e sintomas gravíssimos e altamente letal, né? A gente considera uma dose altamente tóxica quando a criança ingere acima de 60 mg por quilo de ferro elementar. Lembrando que cada apresentação de ferro que a gente tem disponível no mercado tem uma porcentagem de ferro elementar diferente, né? Mas é sabido que ingestões acima de 20 mg por quilo já pode causar sintoma, tá? Mais grave mesmo acima de 60 mg por quilo, né? E o que eu vou esperar desse paciente? Começa tudo ali com lesão do trato gastrointestinal, ruptura e lesão mesmo da mucosa por esse estresse oxidativo, e aí o ferro livre na corrente sanguínea vai liberar muito H+, então já começa a fazer uma acidose, faz edema cerebral, pode ter alteração de sensório e instabilidade hemodinâmica por vários mecanismos, tá? Então essa é a gravidade, né? Um alerta para a gente, se a gente conseguir dosar o nível sérico acima de 500, a gente considera também como altamente tóxico. Bom, a gente, pensando na fisiopatologia desse envenenamento, foi distribuído aí 5 fases, tá? Mas isso daí, na prática mesmo, normalmente quando é uma intoxicação muito grave, essas fases se misturam e o paciente começa a ficar mais crítico logo lá na fase inicial, né? Mas normalmente o ferro se comporta assim. Inicialmente, o paciente pode ficar assintomático, e se ele tiver assintomático, isso é uma boa notícia para a gente, mas ele já pode começar com vômitos, dor abdominal, né? Uma diarreia. E se isso for mais intenso, se for uma ingestão mais grave, aquele acima de 60 mg por quilo, ele já pode cursar com acidose, letargia, choque, que é altamente mau prognóstico, tá bom? Então tem essa primeira fase, que é a fase de sintomas gastrointestinais. Nessa fase, vale a pena, se o paciente tiver condições, de eu tentar uma descontaminação, mas aí aquilo tudo que a gente já conversou. Descontaminação, será que foi líquido? Tem alguma coisa ali ainda? E se foi comprimido? Será que a minha sonda consegue passar? Porque criança eu vou usar uma sonda, não posso usar, tem que usar o calibre adequado para passar ali na narina da criança. Será que ali vai conseguir puxar algum comprimido nessa sonda, né? E carvão ativado vale a pena? Não, porque o ferro é um metal, não absorve carvão ativado, tá bom? Então, tem que pensar nisso com parcimônia na descontaminação e já começar com sintomáticos, já começar com hidratação para esse paciente. Né? Então, foi a observação que eu fiz aqui sobre lavagem gástrica, né? Tanto medicamentos, apresentação líquida, quanto ingestão de comprimidos que não conseguem passar no diâmetro da sonda. E lembrando que se tiver sintomas ausentes nessa fase, isso significa bom prognóstico. Posso pedir, a partir da 4ª hora, nível sérico de ferro. Lembrando que se for acima de 300, eu já vou ficar muito atenta com esse paciente. Acima de 500, eu já considero que é uma intoxicação muito grave. E claro, se eu falei que pode cursar com choque, com sangramentos, com acidose, eu tenho que fazer um exame laboratorial mais completo nesse paciente. Se por um acaso eu tenho uma apresentação de comprimidos, existem algumas formulações que a gente pode fazer um raio-x e esses comprimidos são radiopacos. E aí me dá uma ideia de localização
e se vale a pena descontaminar, descontamino, depois eu posso repetir essa imagem, ver se eu conseguir esvaziar bem ali meu estômago, né? Mas também dá uma ideia se eu posso tentar fazer o polietileno glicol para tentar acelerar esse trânsito aí para conseguir eliminar mais rapidamente, tá? Então são algumas alternativas que eu tenho aí para descontaminar esse paciente. A fase 2 é chamada de fase latente. Tem esse nome porque normalmente os sintomas gastrointestinais eles dão uma trégua, eles somem. Mas só que a lesão, se for um paciente grave, a lesão continua. Então, normalmente o paciente não fica totalmente assintomático. Ele pode não ter sintomas gastrointestinais, mas ele vai estar mais letárgico, taquicárdico, em acidose. Então, quer dizer, não deixou de ser grave esse paciente, mas também existem aqueles pacientes que ficam assintomáticos, que novamente significa um bom prognóstico, tá? Provavelmente a lesão se resolveu ali e essa quantidade talvez não foi acima de 60 miligramas por quilo. Tem a terceira fase, né, que é a fase de acidose metabólica. Então, o paciente cursa com hipovolemia, vasodilatação, baixo débito cardíaco, isso vai gerar uma hipoperfusão, isso vai gerar uma acidose. A coagulopatia vai piorar sangramento, que vai piorar a hipovolemia, associada à alteração de sensório. Então, é um paciente realmente muito grave. Eu coloquei ali 12 a 72 horas, lembrando que se for uma ingestão de muita quantidade, isso pode acontecer logo lá no início. O que eu tenho para fazer para esse paciente é cuidados intensivos, tratamento suportivo, e aí esse paciente grave eu posso pensar no quelante do ferro. A fase 4 ela é mais tardia, é uma ação direta nos hepatócitos, tá? Então, ali por acúmulo de ferro, eu começo a cursar com hepatotoxicidade. O que eu tenho para fazer, então, é exames laboratoriais lembrando disso. E se o paciente sobrevive a tudo isso, eu tenho que lembrar que lá tardiamente, ele pode começar a sofrer as consequências daquela primeira fase ali, quando fez aquele estresse oxidativo no trato gastrointestinal e eu fiz lesões. E aí, quando elas vão cicatrizar, elas podem cursar com estenose e até obstruções, tá certo? Então, essa é a última e quinta fase dessa intoxicação tão grave. Então, se eu for pensar na descontaminação desse paciente, eu tenho que pensar se eu tenho um tempo bom para isso, né? Eu tenho que pensar, será que esse paciente está bem clinicamente para receber essa descontaminação? Lembrando que carvão eu não vou fazer, porque carvão não absorve ferro, né? E é um medicamento potencialmente tóxico? Sim. Mas aí eu tenho que saber, será que foi uma quantidade, né? Tem que saber não, né? Procuro saber, será que foi uma dose potencialmente tóxica acima de 60 miligramas por quilo, né? Ou que pode me causar danos leves acima de 20 miligramas por quilo. Abaixo disso, eu não preciso pensar em intoxicação, não preciso fazer todas essas manobras com o paciente, não. Menos de 20 miligramas por quilo. E aí, se eu penso no quelante, a deferoxamina, eu vou usá-la se eu tiver sinais de envenenamento grave ou se eu vou considerar o uso dela se eu colhi o nível sérico ali daquele paciente após a 4ª hora de intoxicação, e é um nível sérico que a gente colhe e a gente vai repetindo esse nível sérico para ver se está ascendente, né? E se eu tiver um nível acima de 500, eu tenho que considerar usar a deferoxamina, tá? Lembrando que a gente tenta começar com a dose mínima, que é de 5 miligramas por quilo, e vai tateando isso, colhendo o nível sérico de ferro, ver se isso aí está em redução, sempre atenta para sinais de reação adversa do medicamento, que é quando eu tento, então, reduzir a dose. E o ideal é que eu não use esse medicamento, eu não faça essa infusão a mais do que 24 horas. Tem outras maneiras, né? Numa intoxicação muito grave, aquela criança que está crítica no CTI, posso pensar em hemodiálise, não para remoção inicial lá do ferro, que ela não é eficaz, mas depois para todas as consequências que esse ferro pode causar, e exsanguínea e transfusão.
Eu copiei esse fluxograma para depois vocês olharem com calma lá do Goldfrank, no capítulo de ferro, tá? Que achei legal porque ele coloca aqui, ó, menos de 20 miligramas por quilo, tá assintomático? Às vezes a gente também não pode confiar tanto nisso, né, gente? Às vezes a gente fica à mercê lá do familiar que fala, não, foi quase nada. Mas é bom, claro, né, examinar esse paciente, deixar de observação para garantir se naquela fase inicial ele não vai ter nada mesmo, beleza, libera ele com segurança. Ah, não sei, não tenho certeza ou não, foi mais de 20, né? Aí é um paciente que eu já tenho que segurar ele e ficar bastante atenta. Será que são aqueles comprimidos que eu consigo saber se são radiopacos ou não? Para saber se eu vou fazer lavagem, para saber se eu vou fazer polietileno glicol? É uma coisa que eu tenho que pensar. Ah, não, foi acima de 60 miligramas por quilo. Opa, alarme aí para esse paciente, tá? Bom, tô com esse paciente, tá com sintoma, não tá sintomático não, tem sintomas gastrointestinais. Vamos pensar se para esse paciente vale a pena então fazer um raio-x aí, dependendo de qual apresentação que ele ingeriu, para saber se, se for radiopaca vale a pena fazer. E vamos começar a pedir aí então exames para esse paciente. Espero 4 horas, peço o nível sérico de ferro e ele vai me ajudar aqui. Nível sérico de ferro está baixo, o paciente está assintomático, não tem acidose, não tem distúrbio de íons, não tem nada. Posso pensar em liberar esse paciente depois desse tempo de observação. Não, acima de 500 ou então paciente grave. Tem que rapidamente pensar então em quelante para esse paciente. Aí aqui é a parte do fluxograma que fala que é aquele paciente que eu já recebo ele, quero nem saber de nível sérico, não quero nem saber de observação, é um paciente que já está, mesmo com naquela fase inicial, já tem acidose, já tem alteração do sensório, já tem instabilidade hemodinâmica, então já é uma paciente que eu já pressuponho que é um paciente gravíssimo. Então, tem que pensar nele para fazer o quelante, o antídoto da eferoxamina. Beleza. Tentar ser breve aqui para falar de mais uma coisa muito importante que eu considero nas síndromes complexas para intoxicação de criança, que são essas balinhas aí, né, que são muito atrativas, que é a naftalina, tá? Naftalina, gente, a gente tem que tomar muito atenção com isso, porque não é incomum esse tipo de ingestão por parte da criança e ela vai causar uma lesão importante, cursando com metamoglobinemia e hemólise. Eu vou falar muito disso daqui na aula prática, tá bom? Então, essa criança eu vou ter que deixar de observação comigo para avaliar isso aqui. E o problema é que isso aqui às vezes não ocorre logo lá na fase inicial. Isso aqui pode ocorrer ainda de maneira tardia, depois de 24 horas, tá bom? Então, esse paciente, se for, eu tenho que pensar na descontaminação, né? O naftaleno, às vezes ele tem outras apresentações, mas se for a bolinha de naftalina, eu tenho que pensar na descontaminação do trato gastrointestinal, pensando que este talvez seja uma das poucas indicações de provocar vômito nessa criança. Tamanha a gravidade se essa criança engoliu algumas bolinhas de naftalina. Lavagem gástrica não vai ter jeito, imagina passar a bola daquela na sonda, né? E carvão ativado é uma coisa que eu posso considerar também. O paciente tem que ficar comigo de observação porque eu tenho que fazer esse rastreio aqui de hemólise e de metamoglobinemia, beleza? Aqui eu coloquei um fluxograma, uma tabela do Goldfrank falando sobre sinais clínicos de metamoglobinemia, né? Normalmente eu vou preocupar com o meu paciente aqui, ó, com um exame que tem acima de 30%, tá? De metamoglobina. E aqui um fluxograma de como que eu posso conduzir esse paciente, tá? Lembrando que eu tenho em pacientes com nível alto de metamoglobina, sintomáticos,
eu tenho um antídoto para fazer, que é o azul de metileno, tá? Pode resolver esse meu quadro de intoxicação. Ele serve para vários indutores de metamoglobinemia, existem vários, né? Nós estamos falando aqui da naftalina. E aí eu vou ensinar para vocês como que a gente descobre se é naftalina mesmo ou se é o para de clorobenzeno. Porque fizeram no mercado um produto diferente, assim, semelhante com a mesma ação da naftalina, mas ele é muito menos tóxico, olha aqui, ele só causa sintomas gastrointestinais diferentes da naftalina. Então, às vezes, a gente pode ter a sorte de ter uma criança que tenha ingerido esse produto e não esse produto. E aí é fácil a gente saber isso? Fácil assim, né? A gente tem que ter o remédio que a mãe tem em casa para a gente fazer o teste de água com sal. Então eu coloco um copo de água, vou colocando sal até saturar essa água, até eu conseguir ver que o sal não está diluindo mais, e aí eu coloco as bolinhas de naftalina. Se as bolinhas do veneno lá que a criança tomou. Se a bolinha flutuar, é naftalina. Se a bolinha for para o fundo do copo, provavelmente é para de clorobenzeno, tá bom? Essa é uma dica aí que eu tenho, que nós vamos fazer isso na aula prática, tá certo? Então, pessoal, é basicamente isso que eu queria falar com vocês. Espero que tenha sido proveitoso. Fico aí à disposição para a gente discutir, né? Meu objetivo também é fazer algumas questões para ver se a gente conseguiu assimilar bem aí todas essas informações. Então, agradeço a paciência. Até a próxima aula.